Dando continuidade às nossas aulas sobre lógica proposicional, hoje nós falaremos sobre consequência e equivalência lógicas. Dois conceitos que, assim como os de classificação de fórmulas, também se aplicam na lógica de predicados. Então, recordando nossa tabela verdade dos 5 conectivos lógicos, continuaremos trabalhando com ela na aula de hoje. Vamos ver então quem que são esses conceitos, né? A gente tem o primeiro conceito que é o de consequência lógica. Nós vamos dizer que uma fórmula beta é consequência lógica de outra fórmula alfa, tá? Ou dizer que alfa implica logicamente beta, se toda interpretação que satisfizer o alfa também satisfizer o beta, tá? Então quer dizer que beta é a consequência lógica de alfa. Toda interpretação que satisfaz alfa também tem que necessariamente satisfazer beta, tá? Chama a atenção de vocês para essa ordem aqui. O símbolo de consequência lógica é esse, é uma barra, como se fosse um traço de igual, pode estar junto aqui, né? Aqui nos slides eu faço umas adaptações aqui dos símbolos, não é? Mas o importante aqui é saber que a ordem é essa, a consequência lógica, ela é direcionada. Então, eu preciso achar as interpretações que satisfazem a fórmula da esquerda e essas são as que me interessam para verificar se elas também satisfazem a fórmula da direita, tá? Quando a gente não tem uma consequência lógica, quando beta não for uma consequência lógica de alfa, a gente pode representar assim, com o símbolo da consequência lógica e esse traçado assim, tá? Então, por exemplo, nós temos que a fórmula P ou Q é uma consequência lógica da fórmula P, né? Verificando isso via tabela verdade, olha lá, nós temos a tabela verdade, então, que contempla a fórmula atômica P e a fórmula P ou Q. Então, o que eu estou dizendo na consequência lógica? Toda interpretação que satisfaz a fórmula da esquerda, nesse caso é o P, tá vendo? Nós temos essas duas primeiras interpretações, são as que satisfazem a fórmula da esquerda, elas também têm que satisfazer a fórmula da direita, e é o que acontece aqui. Nós já sabíamos que isso é verdade porque nós já estamos mais familiarizados com a semântica dos conectivos. E eu sei que numa disjunção basta que uma das partes seja verdade para que toda a disjunção seja verdadeira. Então, quando eu olhei para essa afirmação aqui de consequência lógica, eu já sabia que isso era verdadeiro. Eu simplesmente fiz uma tabela verdade para demonstrar. Isso é uma das maneiras que a gente usa para demonstrar a consequência lógica. Então, eu faço a tabela verdade e eu aponto quais são as interpretações, né? Posso dizer, olha, de acordo com a interpretação 1 e a interpretação 2, nós verificamos que a consequência lógica é verdadeira, porque as interpretações 1 e 2 satisfazem a fórmula da esquerda, que é o P, e também satisfazem a fórmula da direita, que é a disjunção de P e Q. Tudo bem, pessoal? Então, eu posso mostrar, comprovar a consequência lógica via tabela verdade e também posso fazer isso explicando as interpretações, tá? Ou explicando a semântica do conectivo. Eu posso também estender a noção de consequência lógica para um conjunto de fórmulas, né? Não apenas uma fórmula, tá? Então, eu vou dizer que uma fórmula alfa é consequência lógica de um conjunto de fórmulas quando toda interpretação que satisfaz esse conjunto de fórmulas, ou seja, todas as fórmulas do conjunto, né? Lembre-se da aula anterior, essa interpretação também satisfaz o alfa. Então, só estou generalizando aqui a ideia, por exemplo, toda interpretação que satisfaz as fórmulas atômicas P e Q também satisfaz a disjunção de P e Q, tá? Então, olhando isso para a tabela verdade, agora significa que eu preciso achar uma interpretação que satisfaz ao mesmo tempo o P e o Q, né? No nosso caso agora é só a interpretação 1, né? Nessa interpretação que tanto o P quanto o Q são verdadeiras. E nesse caso, a disjunção de P com Q também dá a verdade, tá certo? Vamos ver se vocês entenderam aí o conceito, tá? Vou fazer uma pausa aqui no vídeo vou fazer uma pausa, né? Vocês acho que devem levar uns 5 minutinhos, 10 minutinhos aí. Façam aí, verifiquem se essas consequências lógicas são verdadeiras. Opções, vocês podem fazer uma tabela verdade, inclusive pode fazer uma tabela verdade grande, com colunas para todas as subfórmulas que aparecem aí, tá?
precisa ser uma tabela verdade para cada letra, não, desse exercício. Então, façam aí uma tabela verdade grande ou simplesmente expliquem, né, a semântica dos conectivos, tá? Façam aí a justificativa como vocês quiserem. Mas é importante na lógica sempre que vocês respondam se essa consequência lógica é ou não verdadeira e por quê. É sempre importante exercitar a justificativa do porquê, porque assim vocês verificam se o conceito realmente vocês conseguiram assimilar esse conceito, tá certo? Façam um exercício e eu já volto para conferir com vocês.